Bom dia! Está começando agora o programa Então Tá, conversando com gente que faz. Você sabe, esse programa é voltado para aquelas pessoas, para ouvir aquelas pessoas que fazem a coisa acontecer, seja em que campo for. Pode ser na política, pode ser no esporte, pode ser na cultura, pode ser no turismo, enfim, na vida empresarial. O importante é que ela possa falar sobre aquilo que está fazendo, que está produzindo, que está acrescentando à coletividade. E nesse primeiro bloco vamos conversar com a Joyce Viana, que é documentarista, casada, mãe de filho de 16 anos, né, e que tem já uma história dentro do audiovisual e hoje com mais projeção em razão do mercado que está se abrindo, que está se voltando especialmente para a valorização de profissionais que não somente dos grandes centros, né? Porque essa atividade antigamente, né, Joyce? Essa atividade era muito centrada na região sul e sudeste. De uns anos para cá, e não faz tanto tempo assim, passou a ser incentivada, as cotas inclusive ajudaram muito para que essa atividade do audiovisual ganhasse corpo, especialmente na região amazônica. E hoje nós temos alguns exemplos bem-sucedidos e a gente pode colocar o seu nesse pacote, porque você está produzindo. Joyce, você lançou recentemente, queria em primeiro lugar que você desse as suas considerações iniciais aqui no programa. Bom dia, gente. Recentemente lancei agora o meu documentário Entre Raízes e Rituais Ancestrais, Mãos de Cura Mulheres da Amazônia, que conta a história de 8 mulheres que se descobriram herveiras, puxadeiras, benzedeiras aqui da nossa região. Não só de Santarém, mas dos interiores também. É uma temática bem interessante, né? Sim. Tanto que no turismo já foi segmentado em turismo de cura. Isso é muito importante, né? É importante, na verdade, a gente fazer o resgate disso, né? Quando eu conheci a dona Suzete, foi em 2020, eu estava fazendo um trabalho e em determinado momento ela me pegou assim, ela viu que eu não estava me sentindo muito bem, ela não perguntou nada, ela simplesmente pegou na minha barriga, fez uma massagem, me deu um chá e disse, daqui a pouco você vai ficar bem. E ela fez eu me conectar com o meu passado, né? De quando eu ia, na minha infância, nas benzedeiras, né? E aí, imediatamente, parece que elas se ligaram, assim, dentro de mim. E quando veio a Lei de Incentivo Paulo Gustavo, eu já tinha feito um mini-doc antes, mas eu pensei, esse é o momento de eu contar essa história. E aí eu fui atrás dessas mulheres. E qual foi a experiência desse documentário, Joyce? Olha, eu vou te dizer, foi muito tocante, assim. Foram muitas histórias. Primeiro você faz a pesquisa, né? Você vai atrás das mulheres, né? Eu contei com outras mulheres para fazerem essas pesquisas, que isso é muito importante frisar, que eu não trabalhei sozinha, eu tive uma equipe, então foi uma construção encontrar essas mulheres. E a partir da pesquisa que a gente foi fazendo as entrevistas, né? Primeiro você ganha a confiança delas, né? Para elas quererem se abrir, nem todo mundo... nem todas as pessoas que nós chegamos quiseram dar entrevista, porque é uma coisa muito particular, né? Tem muita gente que ainda tem preconceito com esse tipo de atividade, né? Sim. Tem gente que acha que benzer é uma coisa absurda. Gente, é só a cura pela palavra, né? Então, não tem nada demais. Mas tem pessoas que se sentem, né, reprimidas por terem esse ofício. Mas, assim, teve histórias muito tocantes de pessoas. Por exemplo, a dona Suzete, ela fez um parto, ela era menina. Ela não sabia fazer parto. Simplesmente aconteceu dela estar... Ela sempre quis fazer, ela botou na cabeça, a mãe dela disse que não ia fazer, que não ia deixar. E um belo dia aconteceu dela estar no momento certo, na hora certa, né, para fazer esse parto. E desde ali a vida dela se desenvolveu. E a filha dela também já tem... meio que desenvolvido isso também. Então, é uma coisa que vai passando de mãe para filha. Outras não, outras simplesmente se perceberam puxadeiras quando fizeram a primeira vez. Então, foram histórias assim, muito tocantes. É interessante isso porque antes, inclusive, a presença dessas puxadeiras, dessas rezadeiras, elas eram muito mais valorizadas até, Sim. né? Porque elas faziam parte... no que hoje a gente chama de sistema público de saúde, né? Sim, sim. Inclusive, elas foram novamente agora aceitas pelo SUS, né? Reconhecidas pelo SUS como saúde básica. É bem interessante isso, Sim. né? A gente faz questão, até porque são
faz parte da cultura amazônica. Sim. Que de alguma forma todo mundo já se envolveu com isso. Quem não teve, por exemplo, um filho pequeno e que dizia assim, esse menino está com quebranto. Eu. É isso, né? Meu filho teve quebranto. Tá com quebranto esse menino Sim. e tal. Porque, quando é que isso acontece? Porque quando a gente chega cansado em casa, o menino, se você pega a criança, né, diretamente, ele vai... Seu cansaço passa para ele. Exatamente. E você vai, né, afinando ali, vai... Então, a gente olha, tem que levar esse menino na rezadeira, né? Sim, para benzer essa criança, para passar essa febre. Porque acontece. Acontece. Querendo ou não, nós somos todos energia. Energia. Né? Então, a tua... A gente sabe, se você fizer assim, colocar... O cabelo vai eriçar. Por quê? Porque é energia. Então, se você... se isso consegue passar pro teu cabelo, imagina pro teu filho, quando tu tá carregando ele, tu tá borocochô. É claro que a criança vai sentir. É verdade. Natural. Quando você tem, por exemplo, um dia, desculpa, assim, estressante, né, por uma razão qualquer da sua atividade profissional, de alguma forma você recebe aquela carga negativa, Sim. né? E vai, né? Alguém diz assim, pô, mas tu tá para baixo, né? Porque as pessoas percebem a tua energia. Sim, a energia fica baixa. Verdade, verdade. Mas olha, Joyce, uma coisa foi a fase de preparação. Sim. Né? Para quem está acostumado com audiovisual, sabe que tem a fase de preparação, que é levantamento de pauta, Sim. conhecer as pessoas e tal. Fazer o laboratório, né? De alguma forma. A outra fase é a produção. Sim. Como é que foi a produção? Então, graças a Deus, eu fui muito abençoada, né? Com a equipe maravilhosa que eu tive. Todos eles foram muito... Todos eles, eu digo eles e elas, né? Todos foram muito colaborativos, né? Quando alguém não podia ir, o outro cobria. Sempre todos muito solícitos, assim. Então, eu digo, né, para as pessoas que me perguntam sobre isso, que eu fui muito feliz com esse documentário. E com o filme que eu dirigi também, há pouco tempo. Que eu não é só esse, acho que ele não te contou, né? Que Já a gente vai tratar desses outros. Então, eu fui muito feliz. Ele foi muito tranquilo, assim, de executar, né? Depois que as pesquisadoras fizeram, a gente fez o contato com as entrevistadas. Na hora de chegar, parecia que era só... foi uma coisa muito natural conversar com elas. Elas ficaram à vontade. Muito à vontade, assim. Já ganhou a confiança? Né? Depois que você ganha a confiança delas, foi tão legal que a dona Luciene, que é uma das entrevistadas, ontem Qual esteve... a comunidade dela? Ela é lá de Alter do Chão, Luciene Borari. Sim. No lançamento, ela foi e levou um banho de cheiro para fazer para as pessoas. Eu não sabia. Para mim foi uma surpresa. Não, lógico, eu sabia que ela iria, mas eu não sabia que ela ia fazer isso para as pessoas que iam assistir. Foi um presente, mais um presente. Quantas comunidades e quais as comunidades que você gravou? Então, nós gravamos em separado no Arimum, que é no Arapiuns, e em Solimões. Em Solimões é um pouco mais complicado. No Arapiuns, na margem esquerda do Arapiuns, e Solimões na margem esquerda do Tapajós. Isso. E também em Santarém, no Planalto, alguns bairros de Santarém. A gente foi em vários lugares. Pô, legal, bacana. Você poderia citar quem fez parte dessa tua equipe? Ah, sim. A Jamile Fernandes, a Elisângela Dezencourt, a equipe da AD Produções, eles fizeram a parte técnica, né? Captação de imagens. Eu tive a curadoria de uma amiga minha, a Cris Salgado, de Belém. A correção de projetos foi a Maria Cristina de Barbosa, lá de Belém também. Assim, o grosso é essa galera, mas teve mais gente. E você ficou, além da roteirização, você ficou também na produção? Sim, eu queria estar lá. É o que eu mais gosto de fazer, na verdade, entendeu? Você conceber o projeto, né? Escrever, tirar algo do papel e não estar presente na hora, não faz muito sentido, né? Para mim, o que eu mais queria era isso, era conversar com todas elas, porque eu queria saber como é que, assim, na minha memória infantil, eu ficava num banquinho, ela vinha, fazia uma reza que eu não conseguia entender o que era que ela dizia. No caso da dona Suzete, ela me deu um chá, ela, né, conversou comigo, ela me benzeu e eu consegui dessa vez, já adulta, né, claro, consegui entender o que ela dizia. Mas eu queria saber como é que isso se dava antes de tudo, né? Como foi que aconteceu, como ela se descobriu, se ela tem alguma preparação para fazer isso. Então, eu queria saber. Eu sou assim, eu sempre vou dizer, eu não sou a documentarista, eu sou uma curiosa, eu quero saber. Então, todas as coisas que eu for fazer, eu quero saber.
É o que é importante, é o que acrescenta, né? Eu sou curiosa. Profissionalmente, né? É você querer se descobrir, né? Porque vem a fase da informação, vem a fase da pesquisa, você tem que estudar para saber daquilo que você vai fazer. Sim. E o resto é descoberta, né? Sim. Em todos os momentos você está descobrindo algo diferente. Você falou que já fez outros trabalhos nessa área, né? Eu Quais fiz... foram? Antes do doc sair, eu fiz o roteiro e a direção de um outro filme, que também é de uma proponente aqui de Santarém, que chama Sabrina Rocha, né? Nós somos amigas. E elas queriam fazer um filme, né, que tivesse uma temática diferente, que eram as Icamiabas, que são as indígenas que moravam aqui. Guerreiras, né? As guerreiras, exatamente. E elas queriam colocar uma vampira, porque elas tocam rock, né? Elas são uma banda de rock, a Lady Violeta. E essa temática do vampiro sempre permeia esse núcleo, né, do rock. E aí eu pensei, como é que eu vou colocar uma vampira no meio das Icamiabas? E aí eu me lembrei, eu disse, pera lá. Quando o Gaspar de Carvajal chegou aqui... O escrivão da frota do Orellana. Do Orellana, né? Ele descreveu uma mulher branca de cabelo vermelho enrolado na cabeça. Aí eu disse, tá aí a vampira. Vou escrever este filme. E eu fiz esse filme e ele ficou muito legal. E esse filme foi baseado na história do Orellana? Sim, eu juntei essas histórias. Só que ela não era uma mulher da Grécia, né? Ela não era uma amazona, como ele descreve na carta pro rei da Espanha. Ela era uma vampira que fugiu e veio parar aqui. Ela veio num dos navios do Pizarro. Olha só, que coisa importante. Coisa de gente doida. Não, verdade, mas aí tem pesquisa, né? Mostra que tem pesquisa. Sim, eu fiz né? uma pesquisa. O Orellana passou por aqui em 1542. 42. Né? E tendo como escrivão o Frei Dom Gaspar de Carvajal, que esse frei levou uma flechada no olho. E olho. no filme, quem faz o Carvajal é o Paulo Sidmil, não sei se você conhece. Conheço. Ele leva a flechada. É muito legal, você tem que assistir. Não, eu quero assistir todos os filmes. Porque é muito bacana isso, quando envolvem... Porque o importante é a gente levantar questões históricas, né? Porque há um desconhecimento grande em relação à nossa história, né? Sim. Aí, num determinado momento, o nome do filme é Lilith e o Muractã roubado. Quando o Muractã é roubado, acontece uma grande revolução dentro da floresta. E só quando esse Muractã reaparece é que as coisas voltam à normalidade. Então, é muito, muito interessante a temática, né? Ela fala da colaboração entre pessoas diferentes, porque a Lilith, ela acaba convivendo, ela é convidada, né, a se abrigar na aldeia das Icamiabas e ela convive, ela começa a aprender, ela não pode interferir na cultura das indígenas, ela tem que aprender. Então, em um momento, a Ira, que é a personagem, que é a chefe das Icamiabas, ela diz, aqui tu não podes fazer como tu fazia lá. Aqui tu vais aprender, aqui tu ainda é cunhã, é menina pequena. Então, a temática desse filme ela é muito tocante também, se você puder assistir. Quero ver. Qual outro trabalho que você já lançou? Antes disso, eu fiz o mini doc, que é do Mercadão 2000, os 40 anos do Mercadão 2000, né, que ele fez, agora ano passado. Mas ele fala da perspectiva das pessoas que trabalham lá. Então, são os próprios feirantes conversando comigo, me contando coisas, né? Como que é o dia a dia ali, como foi que começou, que tamanho era, como foi que aconteceu a primeira reforma. Enfim, eles vão contando da perspectiva deles. Levantamento histórico do prédio, né? Mas sobre a perspectiva deles, de quem trabalha ali. Se eu não me engano, esse prédio foi construído na época do prefeito Ronaldo Liberal? Sim. Ronaldo Liberal. Sim. De alguma forma é um prédio relativamente novo, né? Relativamente novo. Com a importância que ele tem, né? Um centro de abastecimento importante hoje. E é o meu lugar favorito em Santarém. Eu adoro. Você gosta de ver lá? Eu adoro as comidas da nossa região, mas eu sou doida por pupunha. Então... Que maravilha. Eu tenho o meu filho diz que eu tenho um fornecedor. Que quando eu vou, eu compro já e eu deixo congelado em casa para a semana inteira. Sim. Né? Então, eu gosto muito também do beiju. Você quer me ver feliz, me dê um café, um beiju e uma pupunha. Cafezinho quente. Sim. Aí tu já me deixa feliz, já me ganhou, né? Então, eu gosto muito das nossas coisas, né? Então, eu vou comprar tapioca, vou comprar beiju, vou comprar pupunha, são os meus favoritos. Mas as outras frutas da nossa região também. Beleza.
Pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou perguntar para a Joyce o que é que ela gosta de fazer. E perguntar para ela o seguinte: onde é que ela quer estar morando daqui a 10 anos? Até porque ela já confessou aqui no bastidor. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Gentileza viraliza. E aí, garotinho, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir, hein? E fique de olho na gente. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos. Gentileza viraliza. A palavra Páscoa é derivada do latim e do grego bíblico e é o ápice da Semana Santa. A mais importante celebração cristã comemora a ressurreição de Jesus, que aconteceu 3 dias após a sua crucificação no Calvário. Assim, o domingo de Páscoa é dia de celebrar o renascimento da fé, da esperança e do amor em nossas vidas e nossos corações. E a gente continua nesse bloco conversando com a Joyce Viana, documentarista, que tem um trabalho muito interessante no audiovisual de Santarém, por que não da região oeste do Pará. Uma atividade que eu falei no bloco passado tem representado uma abertura de porta para muitos profissionais dessa área. Hoje o audiovisual não é algo que está escondido, né? Especialmente durante a pandemia, né, Joyce? Eu acho que houve assim uma explosão, até pelos programas lançados pelo governo federal. Sim. Deu uma possibilidade, uma condição muito grande para que as pessoas pudessem abrigar os seus projetos nos vários editais. E eu te pergunto, Joyce, fala um pouco mais sobre a tua atividade profissional. Então, eu sou produtora cultural, né? Eu tenho uma empresa que faz essa parte da escrita, né, de projetos para outras pessoas. Inclusive, se você que está me assistindo tem um projeto, me procura, que eu posso te ajudar. E aí, nessa empresa, eu ajudo essas pessoas, faço oficinas, né? Inclusive agora, em abril e maio, a gente vai fazer Humanas no Audiovisual, que é um projeto também aprovado pela Lei de Incentivo Paulo Gustavo do Estado, em que a gente selecionou 20 mulheres, né, que já tinham alguma experiência com audiovisual, para fazer um curso, uma formação, né, no audiovisual. E aí, quando eu passei, eu resolvi fazer específico para mulheres, porque é um espaço que a gente precisa alcançar mais. Se você for ver, a gente tem essa prerrogativa de ter 50% das vagas garantidas, mas ainda não ocupamos todas essas vagas, né, que nos são de direito. Então,
capacitar essas meninas novas, né? Ou mesmo que ainda não passou nos editais, é uma das coisas que eu quero fazer com a minha empresa, né? Poder ajudar essas mulheres a alcançarem esses espaços. E depois disso vai vir também um Ano é Sem Porém, que é um festival de música que ele vai ser todo produzido por mulheres e para mulheres. Olha só, que coisa bacana que a Joyce está falando. De repente tem muita gente que se identifica, né? Sim. Que está pensando em se inserir nessa atividade, já sabe. No Instagram, como é que as pessoas te alcançam no Instagram? Da minha empresa é Bubuia Cultural, @Bubuia Cultural, e o meu é Joyce Viana Joy. Joyce Viana Joy e Bubuia Cultural. É uma chance das pessoas se conectarem com a Joyce, e ela que é uma profissional dessa área do audiovisual, trabalhando com documentários, né? E, de repente, abre uma possibilidade de conexão com algumas pessoas, né? Sim. O que é muito interessante. Joyce, o que é que você gosta de fazer, por exemplo, além de escrever projetos para edital? Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, né? Então, você vai sempre me ver em casa com alguma coisa, algum livro, alguma coisa assim. Café. Eu sou uma amante Farinha do de café. tapioca. Farinha de tapioca, claro. Pupunha. Sim. E eu gosto muito de ir à praia, né? Eu gosto de ir à praia, frequentar os nossos lugares, né? Eu gosto muito de ir à orla. Essas coisas assim, coisas de gente bicho grilo. Sei, sei. Você me falou ainda há pouco aqui pra gente, aqui pra equipe da produção, que você tem um sonho para daqui a 10 anos, mais ou menos. Você pode confessar aqui pra gente? Confesso. Eu falo isso aos 4 cantos, né, do mundo. Eu quero morar em Alter do Chão, numa casinha pequenininha e vender água de coco. Para fugir do trânsito, da fumaça. Isso já está acontecendo aqui em Santarém, né? A gente já percebe um trânsito maior do que quando eu cheguei aqui. Eu tô aqui há 20 anos, né? Então, era mais pacato, assim, o movimento na cidade. E eu fui ficando também pacata. Então, eu quero não me isolar, mas eu gostaria de morar num lugarzinho perto dos animais, ali na floresta, ali pelo Caranazal. Pois é, você, assim, já deu uma dica, assim, mas o que é que te cativa ir para um lugar mais simplesinho, mais meio que distante do centro? A tranquilidade, né? Na verdade, assim, é a conexão mesmo com a natureza. Eu vivi 20 anos da minha vida em Belém, naquela loucura de passar horas no trânsito para chegar na escola. Graças a Deus, aqui a gente não tem ainda essa distância enorme, né, entre a casa e a escola para o meu filho. Moramos perto da escola dele, mas para mim, assim, tô ficando velha, né? Então eu quero ficar... Todos nós. Eu quero morar num lugar perto da praia, pegar o vento da praia, quero sentir a natureza, a floresta, enquanto ela está aqui, né? De repente, esse contato, essa aproximação com a floresta, com as coisas das nossas raízes, de repente podem aparecer mais pautas, né, para novos trabalhos. Sim, na verdade, essa é a ideia, né? É sempre voltar o meu olhar para o ancestral. E o ancestral está na floresta. Pô, que legal, que legal. E o que é que você gosta de praia? Adoro. Gosta de comunidades tradicionais? Sim, sim. Quando eu fui para Solimões, fiquei muito feliz. E também no Arimum, né? Não, assim, as pessoas falam muito de Alter do Chão, que é linda. Eu concordo que é linda, mas o Arapiuns... É maravilhoso, né? O Arapiuns é um maravilhoso. paraíso. Cada lugar que você vai é uma experiência diferente. É um paraíso, né? Diferente. Diferente, é. Porque não existe um padrão, né? Não. O Arimu é uma coisa, a Coroca é outra, o Anã é outra. A Anã é lindo demais também. A primeira vez que eu fui a Anã foi em 2020, eu fiquei encantada. Já conhece Vila Gorete? Já. Muito Bacana, legal, né? também. Outro lugar que eu gosto muito é Cachoeira do Aruã. Meu Deus, que lugar. Cachoeira do Aruã. Lindo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Bom, eu conversei aqui com a Joyce Viana, documentarista. Ela falou que talvez não rendesse o papo, rendeu até demais. Nós estamos aqui abortando já, porque tinha muita coisa para a gente conversar. Ela é documentarista, tem um trabalho lançado recentemente, repita. Ele é tão longo que ele é longo porque só a elas dona são dele muitas. pode falar. Ele é longo porque elas são muitas, né? Elas são muitas, diversas e cada uma um universo particular. Entre raízes e rituais ancestrais, mãos de cura, mulheres da Amazônia. Muito obrigado, Joyce.
Daqui a pouco a gente volta para bater um papo com o empresário Paulo Barrodado. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e há aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. Notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar do que conteúdos verídicos. Na dúvida, não compartilhe. O que é fake? O que é news? A gente mostra pra você. Band Jornalismo, estamos de olho. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Gentileza viraliza. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Dicas da Band Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. A palavra Páscoa é derivada do latim e do grego bíblico e é o ápice da Semana Santa. A mais importante celebração cristã comemora a ressurreição de Jesus.
que aconteceu 3 dias após a sua crucificação no Calvário. Assim, o domingo de Páscoa é dia de celebrar o renascimento da fé, da esperança e do amor em nossas vidas e nossos corações. Esse é o segundo bloco do programa, então, tá conversando com o que faz. Esse programa tem aquela característica de acentuar, de valorizar aquelas pessoas que têm uma contribuição muito grande, no caso específico de Santarém. Lembro que esse programa ele tem uma abrangência na região oeste e na região sudoeste do estado do Pará. E essa participação do Paulo Bardada, nosso entrevistado nesse segundo bloco, ele nos dá a condição de a gente falar sobre vários assuntos e o principal deles é o turismo, porque o Paulo ele tem um hotel aqui em Santarém bastante conhecido, que é o Hotel Bardada, que não tem somente em Santarém, né, Paulo? Exatamente. Por onde é que está a sua cadeia de hotéis? No Amazonas, que foi primeiro em Roraima, né, que existe até hoje. O Amazonas, após Copa, nós tínhamos 2 unidades, mas teve uma crise muito grande após Copa, teve uma demanda muito grande na época da Copa, mas posteriormente realmente ficou muitos leitos ociosos, então ficou um mercado inviável, né? Aí já tínhamos Fortaleza, investimos mais em Fortaleza e Santarém também, né? E estamos em Boa Vista também, estado de Roraima. Beleza, o seu hotel, o Hotel Bardada, é uma referência aqui para a região, foi construído na década de 1974. 1974, me lembro porque meu pai trabalhava lá, inclusive, meu pai trabalhava numa empresa uma empreiteira, né? Certo. E aquilo ali, você sabia que aquilo ali era um morro? Exatamente. Aquilo ali foi desbarreirado lá e tal, e ali era uma quantidade enorme de caçambas, de tratores e tal. E eu, moleque que era, meu pai trabalhando lá, eu acompanhei muita coisa daquele lugar ali. Eu vi fotos ali, inclusive, né? Da construção daquele hotel. Exatamente. Famílias que quebravam pedras para vender em latas, de vários tamanhos. Né? Exatamente. Porque, dependendo do serviço, você tinha um material adequado. E até hoje eu recebo famílias com relatos do tempo da obra mesmo. Que famílias inteiras trabalhavam ali. Como dia de mamanda a caducando. Até as crianças, na época, não tinha muito problema com a questão trabalhista e ajudava os pais a quebrar pedra ali para fazer o concreto. Verdade. Movimentou a economia de Santarém durante algum tempo, não foi muito não, mas certamente porque naquela época o propósito era envolver aquele hotel, né, na questão dos jogos, né, que iam ser liberados no Brasil, não foi isso? Sim, exatamente. O hotel foi construído com esse propósito. Até hoje tramita no Congresso, no Senado, essa questão dos cassinos. Santarém, tradições ser contemplado, né? E ficamos nessa expectativa até hoje. Mas muito recentemente, passou já nas comissões, uma parte já foi aprovada, pelo menos nas comissões. É claro, vai a votação agora no Senado e na Câmara Federal também. Só que existe a parte evangélica, a comunidade evangélica, os deputados evangélicos botam muita pressão em cima disso. Então tem encontrado uma certa dificuldades, mas acho que é um erro muito grande, porque as betes da vida aí estão soltas aí, fazendo jogos à vontade no país e pelo menos ia empregar muita gente. Né? Isso a geração de emprego ia ser muito grande. Santarém foi contemplado desde aquela época. A rede tropical construiu não só aqui, mas 8 cidades foram contempladas, onde iam funcionar os cassinos. Então esse hotel foi construído com esse propósito e até hoje essa situação não se definiu. Que eu me lembro, tem Tropical, tem Foz do Iguaçu, João Pessoa, São Paulo, Santarém, Manaus, São Paulo. Eu acho que hoje a última que eles venderam foi de João Pessoa, a única unidade, né? Sim. Última unidade. O Hotel Tambaú. Tambaú, exatamente. Beira do mar, uma estrutura belíssima. Já não se faz mais estruturas, até porque as questões ambientais já não permitem. Tu construir um prédio praticamente dentro do mar, né? Verdade. E hoje a legislação brasileira já não permite, né? E Santarém foi contemplado com essa belíssima estrutura, uma estrutura bem construída e que está até hoje. Esse prédio você não encontra uma fissura, nada, um rachado, nada.
com uma estrutura que foi inaugurada em 74, até hoje está aí, perfeita. Em boas condições. Em boas condições. Paulo, como é que você me coloca hoje a questão da movimentação na rede hoteleira? Como é que está o movimento do hotel hoje? Olha, hoje está excelente para o que já foi. Quando nós chegamos aqui, há 16 anos atrás, aqui, como é o Terra do Chão, tínhamos baixa temporada mesmo, né? O Terra do Chão, mais ainda, que era só turismo. Tem períodos do ano que você chegava em Alter do Chão, os hotéis dispensavam os funcionários para realmente retornar somente nos períodos de férias, junho, julho, final do ano, a partir de novembro, dezembro até janeiro. Mas hoje Santarém está consolidada, eu posso até dizer que não tem nenhum dono de hotel hoje que possa reclamar do movimento, porque mesmo a nossa baixa temporada é uma baixa que te cobre todas as despesas e que dá para você tocar o seu negócio tranquilamente. Alter do Chão também. Alter do Chão já não existe aquela baixa temporada como tinha antigamente, tinha que dispensar funcionário. Hoje, durante o ano todo, Alter do Chão recebe visitantes de toda parte do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, né? Há os clientes que preferem ir direto para Alter do Chão, e os que ficam aqui, que vão 27 quilômetros, então estrada de fácil acesso, asfaltada, então ficam em Santarém, mas vão para Alter do Chão, vão para Ponta de Pedra, enfim, para várias praias nossa aqui da região, né? Paulo, você sabe de onde vem a maior parte dos seus clientes? Nós temos um sistema de gerenciamento que nos posiciona isso diariamente, se precisar, né? Ainda temos a maior clientela nossa que vem do próprio estado do Pará, né? Vem de Belém, vem de Ananindeua, vem de Altamira, de Marabá, depois vem Manaus, mas fora do estado é São Paulo, Brasília, do Mato Grosso, espalha bem, pulveriza bem, mas o estado do Pará é onde concentra o maior número dos meus clientes. Aqui até dentro do estado mesmo. Parte deles também vem para turismo de negócio, né? Vem para fazer contatos. É um mesclado, porque vem tanto a turismo de negócio, como vem turismo família, final do ano, mas em todo período do ano agora você recebe turista, né? Não tem, como eu falei ainda agora, que antes tinha alta e baixa temporada, agora não, tu recebe. É claro que os negócios, a região cresce, a cidade cresce, proporcionalmente a gente recebe um maior número de visitantes que vêm a trabalho. Hoje eu tenho uma boa fatia lá, dizer de uns 15% a 20%, que são empresas que estão fazendo negócio ou em Santarém ou na região próxima. Isso valoriza a condição de Santarém como ponto de convergência dessa região, o que é muito interessante, né? No que a BR-63 e hoje a PA-370 tem contribuído para aumentar o fluxo no teu hotel, por exemplo? A 163 já há algum tempo vem proporcionando, e o pessoal agora, com a questão de Uruará para cá, a distância é o quê? Acho que é 200 quilômetros, né? 210 quilômetros. Isso facilita muito. Só que agora, mais recentemente, tivemos uma surpresa que o pessoal que vinha muito para Alter do Chão e vinha aqui para Santarém, estão pegando voo direto aqui de Sorriso ou de Sinop. Sorriso. 3 companhias aéreas que estão saindo diariamente aí para Rio, São Paulo. Então isso tem tirado um pouco, porque passagens ainda para vir para Santarém é muito caro. Por exemplo, eu tenho um hotel em Roraima, eu divulgo lá o hotel de Santarém, o de Santarém divulgo lá, mas nós temos encontrado muita dificuldade devido aos preços das passagens. Você vai para Miami, mais barato do que ir para Roraima, sai daqui com 2 horas de voo, com a escala ainda em Manaus, né? Agora, recentemente, uma família de um amigo nosso, o Mário Couto, senador, sim, precisava vir passar uns dias aqui, ele gosta de pescar e tudo, combinamos. Então venha para cá e tal, o senhor tem um hotel aqui, mas foi ver as passagens, saiu metade do preço aí de para Gramado, que eram 7 pessoas. Olha só. Então, com isso nós perdemos ainda, muito por conta dos preços das passagens. O maior número de senadores,
da região norte, nordeste, mas nós não somos privilegiados com essa briga, essa defesa que eu acho que os parlamentares deveriam fazer a favor da nossa região. Comprar essa briga, né? Comprar essa briga, porque esse realmente de discurso de tempo que se vem falando, mas de prático realmente ainda não aconteceu. E agora as empresas estão fazendo meio que umas fusões aí, está se tornando a coisa mais difícil. Existe uma luz no fundo do túnel agora, são 2 empresas brasileiras, que vão entrar, 2 empresas aéreas, que vão entrar no mercado agora a curto prazo. E estão prometendo voos baratos, só que eles vão começar sul e sudeste, a coisa começa lá de cima e daqui que chega aqui, realmente demora um pouco. Mas é a nossa esperança. Bom, o que é que você espera que a COP30, o evento que vai acontecer no mês de novembro em Belém, o que é que ela atrai para Santarém, dentro da sua atividade do turismo? Dentro da nossa atividade ainda é um ponto de interrogação muito grande. Nós podemos ser uma cidade que só vai atender, como Manaus e Macapá, a grande quantidade de aeronaves que vão vir para o estado e servir como suporte. Mas assim, eu não vejo volume ainda, né? Eu sei que o estado está fazendo o possível e o impossível para atender, porque é um evento muito grande, onde está falando em 54 mil habitações, você precisa de leite suficiente para isso. Né? Não é pouco, já dividiram o evento, vamos passar para o início e do meio para o fim para ver se absorve, tem uma dificuldade muito grande. Então, Santarém, por ter aquele apelo internacional, nós fomos considerados as praias de água doce mais bonitas do mundo, então não foi por um jornal brasileiro, foi um jornal inglês que tem uma credibilidade muito grande. Mas eu acho que Santarém ainda não está preparado para ser tipo uma subsede, né? Eu sei que tivemos uma informação extraoficial ainda que o governo vai vir até aqui, que vai favorecer alguns hoteleiros que queiram aumentar suas unidades ou queiram construir hotéis aqui. Tem informação de um que já está sendo construído próximo ao meu hotel, já com esse objetivo, mas eu particularmente não apostaria tão alto nisso, não por não acreditar no evento, mas é porque eu já passei por uma experiência dessa em Manaus, com 3 hotéis, onde empresários tradicionais de lá fizeram grandes investimentos. A Copa lá foram 2 jogos, foi em 8 dias, acabou o que tinha que acontecer em Manaus, e depois ficou esses hotéis ociosos, desses 20 que foram financiados, 8 foram vendidos 2 anos depois, porque não aguentaram pagar os seus financiamentos. Não pode errar tacada, né? Exatamente. Não pode errar tacada. Bom, nesse primeiro bloco, estou conversando aqui com Paulo Barrodada, empresário do setor de turismo, que tem uma importância muito grande, né? Porque essa atividade tem gerado muita informação em relação a Santarém, né? Pela importância que a cidade tem, pela projeção que o Terra do Chão tem dentro do cenário nacional e internacional. Daqui a pouco eu vou conversar um pouco mais sobre a atividade dele profissional, mas também saber o que ele faz no final de semana, que tipo de atividade ele tem, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seu orelhudo! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. E aí, quer ser nosso crush? Ah, então siga a Band TV nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir e ficar de olho na gente. Gentileza viraliza. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã.
Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Já no segundo bloco, para a gente falar com o empresário Paulo Barrodada, para falar sobre a atividade profissional dele, mas também, nesse bloco, a gente sempre dedica um espaço para que a pessoa possa falar um pouco sobre si. Paulo, 16 anos em Santarém, já deu para se adaptar? Sim. Já se considera já um cidadão santareno? Já, quando viajo já sinto saudade de Santarém e quero logo voltar. Já quer voltar? É. Isso é importante, né? Adaptação, até porque Santarém tem essa característica. Uma cidade ainda de médio porte, né? E talvez por isso ela seja... Mas todo mundo se conhece, todo mundo se respeita, sabe de quem é teu pai, teus filhos, meus filhos andam tranquilos. Aqui, graças a Deus, nunca teve um incidente. É a mesma situação, é como lá em Boa Vista, onde nós viemos de lá, também é uma cidade tranquila, tem uma população parecida, e assim todo mundo se conhece. E isso é muito importante. E aqui a gente se adaptou realmente à região, não só a Santarém, mas aqui, quando eu tenho oportunidade, eu vou dar uma voltinha no município aí, que tem muito lugar bonito para se conhecer. Sim, aqui. tem. Aqui dentro tem. Eu mesmo tenho uma propriedade no Carapanari, quando tenho tempo, eu vou lá final de semana, fazer uma feijoadazinha, assar um peixe. Ultimamente eu tenho viajado mais, que nós estamos investindo lá para Boa Vista, lá de Roraima. E eu passo 15 dias aqui, 15 dias eu vou para Roraima, né? Mas quando passo um pouco mais de dias aqui, pelo menos no final de semana, nós vamos descansar ali no sítio. E as belezas naturais que nos atraem realmente, porque o Tapajós é uma paixão. É uma coisa que... Né? E jaraqui eu já comi muito aqui, então não tem como mais se adaptar. Eu falei no feijão porque o nosso diretor, o Peixoto, ele fala sempre num feijãozinho. E no bacalhau, né? Que ele gosta de bacalhau também. Mas é tu que prepara? Faço, eu que preparo. É mesmo, né? Para mim, eu adoro cozinhar. Eu gosto só quando eu vou lá pro sítio, né? Sim. Que aí eu preparo um bacalhau, uma feijoada. E eu, às vezes, aqui no hotel, quando não tenho tempo de ir pro sítio, aí chamo os amigos e a gente se confraterniza, bota as conversas em dia, né? Maravilha, isso é bom, isso é importante. Eu te pergunto, você já fez algumas colocações elogiando Santarém, eu te pergunto também, para complementar esse assunto, se você acredita que Santarém seja uma cidade boa para morar. É excelente. Para começar, ela tem uma posição geográfica excelente. Nós estamos próximos, no máximo 3.000 quilômetros de São Paulo, Rio, Brasília. A nossa posição geográfica é excelente para crescer sua economia, para crescer o turismo como um todo, né? Eu acho que aqui falta só um pouco de vontade política. Estou falando pelo meu setor, na minha atividade que eu vivo o dia a dia, né? Eu acho que deveria se investir e acreditar mais no turismo. Tem um potencial? Tem. Nós temos belezas naturais? Temos. Mas tem que acontecer o que aconteceu no estado do Ceará, não só Fortaleza. Que o governo, tanto municipal, estadual e o próprio governo federal, acreditou no potencial do estado do Ceará. E hoje é algo que está lá, aconteceu, vem gente de toda parte do mundo. Desenvolveu, né? Bastante. Ali não cresceu só o turismo, que cresce a cidade como um todo, né? O próprio município, houve um aumento, muito desses últimos 20 anos, a arrecadação
de IPTU, arrecadação de ISS por conta do serviço, é impressionante. Eles batem recorde ano a ano. É um estado rico e onde está concentrada as maiores fortunas do Brasil. Está num estado que há 20, 30 anos atrás falava que era um estado que não tinha futuro, terra seca, não produzia nada, e está aí. E a grande alavanca desse potencial todo foi a questão do turismo. Isso é importante. O Ceará, já de algum tempo, né? Hoje o Nordeste como um todo tem apresentado bons números de desenvolvimento nessa área, né? É muito interessante. No seu hotel, fazendo aquela pesquisa tão tradicional, tão comum, além do turismo, qual é o interesse das pessoas que chegam em Santarém? Tirando o turismo, o que ela vai fazer aqui? Tipo, está investindo em que atividade? Você tem lá como ter uma ideia? Hoje diversifica muito, porque tu tem o cliente que vem a negócio, que vem pela empresa, vem para conhecer a região pela primeira vez, vem por informação, vem para ver em loco realmente se é aquilo que se vende, porque a mídia nacional e internacional tem ajudado muito Santarém há alguns anos. Já de alguns anos, né? E essa mídia tem nos ajudado a trazer muita gente aqui para conhecer a região. Então é bem diversificado. O público hoje, pelo menos no meu hotel, é bem diversificado e isso ajuda a manter o período que antes era de baixa, agora é média para cima, né? Aqui eu posso falar pelo meu hotel, mas eu acredito que seja a média de todos os hotéis aqui em Santarém, é de média para alta. Quase, pelo menos 6 meses ao ano e de média outros 6 meses do ano. Então, qualquer hoteleiro, eu não acredito que algum hoteleiro aqui esteja reclamando da vida. Só se não soube administrar, mas está dando para trabalhar. Se não se planejou, né? Porque às vezes, assim, o cara teve um faturamento absurdo na alta temporada, né? Quando chega na fase das águas, o cara fica se queixando que não sei o quê, está tendo problema e tal. Você acredita que isso seja falta de planejamento? Olha, nós tivemos uma experiência muito recentemente, que foi a Covid. Eu acho que todos os hotéis de Santarém tiveram essa experiência, né? E todos passaram no teste aí, porque foram anos, há períodos que não tinha cliente. Eu mesmo cedi para os médicos da prefeitura, do estado, que não queriam, porque estavam com medo de passar Covid para os seus familiares. Eu deixei 27 apartamentos com essa finalidade, não cobrei nada. Depois, quando começaram a liberar os hóspedes, podiam pegar barco, avião, enfim. Toda a parte de alimentação tinha que ser com descartável, teve um custo muito alto. Você com um custo alto para manter esse serviço e com pouco serviço, pouco hóspede, né? Sim. Então nós passamos por uma dificuldade muito grande, não só o Barro da Tropical Hotel, mas todos os hotéis de Santarém. E graças a Deus todos passaram no teste, todos escaparam, estão aí trabalhando tranquilo. Verdade. Então esses momentos, como você falou, é bom ter uma gordurazinha para aguentar. Eu, graças a Deus, nesse momento também a gente tinha uma reserva, deu para segurar. Mas é isso que eu digo, Manaus já teve essa dificuldade. É verdade. Porque tinha financiamento. Quem teve financiamento para pagar, não foi possível e teve que vender o empreendimento. É verdade, é complicado mesmo. E se você tivesse que investir numa outra área de Santarém, que não fosse hotel, em que você investiria aqui? Olha, agora mesmo, como aquele hotel tem uma estrutura muito grande, a parte de baixo nós estamos meio ociosos e eu quis movimentar para atender melhor o hóspede. Nós estamos colocando agora lá mesmo quadra de beach tênis, uma multi-quadra de esporte, poliesportiva, campo gramado. Isso daqui 30 dias está pronto. Uma mini praça de alimentação, está sendo todo modernizada aquela parte de baixo. Aquela parte de baixo, né? Vão surgir pelo menos umas 6 atividades. Nós estamos montados e já funcionando uma lavanderia 24 horas, ela está em teste nesse momento. Daqui uns 20, 30 dias também, nós vamos fazer esse teste nesse período para funcionar com o serviço. Então estamos diversificando porque não se coloca os ovos todos num balaio só, né? Num balaio só. E de qualquer forma, esse objetivo foi para atender não só a população de Santarém, mas o próprio hóspede, a questão da comunidade. Né? É verdade, até porque são atividades, aí no caso do beach tênis, né? Algumas quadras
foram criadas com bastante sucesso, né? Eu estou construindo o maior lago do estado do Pará, lago artificial, dentro da nossa área lá. 2,5 milhões de litros de... Mas aonde isso? Na parte interna do lago. Todo o material já está aí, está só na fase de execução. Do hotel? Sim. Justamente para modernizar. Nós vamos estar preparados para a COP30, se Deus quiser. Sim. Se deu movimento, nós vamos estar esperados. Se não deu, mas já está feito, não é perdido, né? Acredito que vai ter, vou voltar a insistir nesse assunto, que vai ter, mas ninguém pode investir muito, não assumindo compromisso. Além da capacidade. Além né? da capacidade, porque depois passa e nós vamos ficar aqui... Chupando o dedo. Com o mesmo movimento que temos. Né? Não, mas o importante que você falou é que o movimento é bom. Tá bom. Né? E eu tive essa indicação com outro trailer aqui da cidade, outro trailer importante aqui da cidade, e me falava justamente que, por exemplo, no final de semana passado, domingo, os 2 hotéis deles estavam com a capacidade esgotada, o que é uma boa notícia. Normal, a partir de quinta, sexta, sábado até domingo, a maioria dos hotéis em Santarém já não tem muita vaga disponível. É normal, mesmo nessa considerada baixa. Bom, boa notícia, te agradeço demais, Paulo, pela tua participação aqui. Paulo Barrudada, o CAP do Hotel Barrudada aqui em Santarém. Beleza, pessoal? Lembra vocês que toda semana tem entrevistas com pessoas que fazem a diferença, que fazem a coisa acontecer. Não é à toa que o programa chama-se Então Tá, conversando com gente que faz. Até a próxima semana, até lá, se Deus quiser.